Vamos dar um passeio na memória. Voltando aos primórdios da história humana, quando nossos ancestrais andavam pela Terra como tribos nômades. Considere por um momento como deve ter sido a vida para aqueles com deficiência visual. Os que tinham a sorte de ter apenas pequenos problemas de visão, provavelmente conseguiam se locomover sem muita dificuldade. Mas, para aqueles com problemas graves de visão, os desafios eram enormes. Sua produtividade e utilidade para a tribo podiam ser bastante comprometidas, podendo levar ao abandono. À medida que nos estabelecemos e formamos comunidades, a maneira como tratávamos uns aos outros começou a mudar e passamos a olhar para as pessoas com problemas graves de visão com um pouco mais de bondade e empatia. Entretanto, sem o conhecimento científico que temos hoje, a capacidade de oferecer apoio era limitada. Antes de os óculos estarem disponíveis, as pessoas com problemas de visão menores, como miopia, provavelmente não eram tão afetadas. Embora suas deficiências visuais pudessem dificultar certas tarefas, como caçar ou detectar ameaças, esses indivíduos ainda podiam contribuir para a sobrevivência de sua tribo e, portanto, eram geralmente aceitos por seus pares. Com o tempo, à medida que a visão piorava progressivamente, muitas pessoas aprenderam a se adaptar. O declínio gradual da visão ao longo de vários anos pode nem ter sido percebido por elas. Por isso, desenvolveram mecanismos de enfrentamento, como confiar mais em seus outros sentidos. Também vale a pena observar que a visão precisa não era tão essencial naquela época como é agora. Durante uma grande parte de nossa história, as taxas de alfabetização eram baixas, geralmente em torno de 20% ou menos, e a educação formal não era essencial para a maioria dos empregos. Dessa forma, os problemas de visão não afetavam necessariamente a capacidade do indivíduo de trabalhar ou aprender. Não se esperava que a maioria das pessoas realizasse tarefas que exigissem uma visão excepcional. Portanto, elas conseguiam sobreviver desde que pudessem realizar suas tarefas, que geralmente eram um trabalho físico. Isso pode parecer duro para os padrões atuais, mas se sua visão fosse boa o suficiente para trabalhar, por exemplo, em um campo, você poderia pelo menos garantir alimento e renda. Avançamos rapidamente para o século XIII, quando começaram a surgir os primeiros vislumbres do que hoje reconheceríamos como os óculos. Essas primeiras versões de óculos eram basicamente apenas lentes de aumento, servindo para ajudar nas tarefas de leitura. Com o passar dos séculos, os óculos se tornaram mais complexos e começaram a se assemelhar ao que reconhecemos hoje por volta dos séculos XVII e XVIII. Agora, vamos dar uma olhada na interessante história dos óculos por um instante. Sua jornada levou vários séculos, pontilhada por inúmeros visionários e suas ideias inventivas. Entretanto, o mistério por trás de quem inventou os óculos vestíveis continua sem solução. Sabemos que nossos amigos antigos, os romanos, foram os primeiros a desvendar a magia do vidro e seu poder de ampliar textos minúsculos, dando origem às mini-lupas. Na Itália, no século XIII, encontramos os primeiros óculos vestíveis da história registrada. Esses óculos tinham lentes rudimentares criadas por sopradores de vidro habilidosos, que eram encaixadas em armações feitas de madeira, couro ou, às vezes, até mesmo chifre de animal e mantidas contra o rosto ou equilibradas no nariz. Com o aprimoramento da tecnologia durante a Renascença, essas engenhocas se tornaram mais comuns. Como sabemos que esses óculos existiram, você pergunta? Bem, graças à arte. As pinturas do início do período renascentista geralmente retratam estudiosos com armações de mão ou óculos empoleirados em seus narizes. Com base em testes rudimentares de visão, os sopradores de vidro italianos criaram lentes de espessuras variadas. Com o aumento da popularidade, esses óculos começaram sua jornada da Itália para o resto da Europa, tornando-se um acessório de luxo disponível para aqueles que podiam pagar por eles. Tendo em vista a importância dada ao conhecimento durante o Renascimento, os óculos tornaram-se emblemas de proeza intelectual e riqueza. Por um tempo, parecia que a tecnologia dos óculos havia atingido um patamar. O próximo salto significativo só aconteceu no século XVII, quando os óculos se tornaram livres das mãos com a introdução de hastes que se estendiam sobre as orelhas. Um dos exemplos mais notáveis desses óculos modernos é o Martin's Margins, projetado pelo inventor Benjamin Martin. Hoje em dia, esses óculos são muito procurados por colecionadores, mas foram os pioneiros na busca por lentes mais precisas e mais finas, unidas por armações robustas.
Quando os óculos passaram a ser sobre a orelha, sua evolução pareceu acelerar o ritmo. Até mesmo Benjamin Franklin contribuiu para esse rápido desenvolvimento ao inventar a lente bifocal, uma solução bacana para quem tem problemas de visão de perto e de longe. Ele engenhosamente cortou duas lentes e as uniu em uma única armação. Na mesma época, os óculos de tesoura ganharam popularidade. Eram óculos que cabiam no bolso, dobráveis como uma tesoura e perfeitos para aqueles momentos em que você precisava dar uma olhada rápida em algo importante. Alguns cavalheiros não gostavam muito de usar óculos o tempo todo, então esses modelos compactos eram a solução perfeita. No início do século XIX, os óculos ainda eram feitos à mão e não eram acessíveis a todos. Mas graças à Revolução Industrial que se aproximava, a produção em massa de armações e lentes estava no horizonte, facilitando a correção da visão de pessoas trabalhadoras. O início do século XVIII também testemunhou a introdução de lentes cilíndricas exclusivas projetadas para corrigir o astigmatismo. No século XX, os óculos começaram a se transformar de uma necessidade visual em um acessório de moda. Uma variedade de armações com diferentes formatos, materiais e cores começou a inundar o mercado, permitindo que os usuários selecionassem óculos que complementassem o formato do rosto, a cor dos olhos ou até mesmo a roupa. Veja Theodore Roosevelt, por exemplo, que usava óculos sem auriculares que ficavam presos com clipe nasal. Embora esses óculos tenham saído de moda ao serem associados à geração mais velha, eles eram muito populares na época. O verdadeiro divisor de águas foi o advento dos plásticos resistentes. As molduras não precisavam mais depender de madeira, metal ou chifre. O plástico podia ser moldado em uma variedade de formas e tamanhos. O século XX também foi a época em que testemunhamos o surgimento dos óculos de sol. Embora a ideia tenha surgido na Ásia durante o século XII, eles foram originalmente projetados para mascarar as expressões dos juízes no tribunal, não para melhorar a visão ou proteger do sol. Vários fabricantes brincaram com lentes coloridas, mas não por motivos de proteção. Logo, porém, os óculos de sol coloridos se tornaram populares devido à sensibilidade à luz decorrente de certas condições médicas. Essa tendência pegou rapidamente e, no final dos anos 1920, os óculos de sol estavam sendo produzidos em massa não apenas para proteção solar, mas também para reduzir o brilho. Os anos de 1980 nos trouxeram lentes de plástico que eram menos propensas a quebrar e podiam ser mais leves e mais finas do que suas contrapartes de vidro. E a inovação não parou por aí. Hoje temos óculos com revestimentos protetores que reduzem o brilho e bloqueiam a luz UV prejudicial. Por mais fascinante que isso possa ter sido, outra descoberta interessante tem a ver com a porcentagem de pessoas afetadas por problemas de visão. Alguns estudos sugerem que a miopia não era tão difundida no passado como é hoje. A verdade é que temos visto um número crescente de pessoas diagnosticadas com essa condição. As projeções sugerem até mesmo que, por volta de 25 anos, uma em cada 2 pessoas no planeta poderá ser míope. Um estudo específico revelou que a miopia afeta mais do que o dobro do número de crianças no Reino Unido em comparação com os anos de 1960. Além disso, em algumas partes da Ásia, a situação é ainda mais acentuada. Enquanto médicos e pesquisadores de todo o mundo tentam descobrir a causa principal desse problema, alguns o classificam como uma epidemia. As teorias são muitas, com algumas apontando o dedo para a genética ou para o aumento do tempo passado colado às telas e enterrado em livros. Mas há outros cientistas que perceberam uma ligação entre as crianças que brincam menos ao ar livre e a probabilidade de desenvolver miopia. Independentemente do que esteja alimentando essa situação, é justo dizer que a miopia provavelmente não afetava tantas pessoas antigamente quanto hoje. A invenção relativamente recente dos óculos para miopia sugere que esse não era um problema tão urgente no passado. Talvez as pessoas tenham encontrado maneiras de ajustar seus estilos de vida para controlar melhor a miopia, ou talvez houvesse uma ênfase maior em adequar os empregos às habilidades visuais das pessoas em vez de buscar soluções tecnológicas para nivelar o campo de atuação.